Bom, gente amiga, neste dia em que a tragédia de Brumadinho completa um mês, nós preparamos uma homenagem especial a um jovem militar que representou todo o Corpo de Bombeiros, o Tenente Pedro Aihara, que é o porta-voz da corporação. Trabalhou incansavelmente junto com a equipe de Minas Gerais e outras que vieram do Brasil todo. Ele ficou conhecido pela serenidade, pela disponibilidade para responder a qualquer pergunta e pelo carinho com que estava tratando as famílias das vítimas e também a nossa imprensa. Então, com vocês agora, um pouco da história de um dos nossos heróis aí. Eu quero aproveitar para mandar um grande abraço ao Corpo de Bombeiros. Eu estive lá no hangar dos bombeiros na sexta-feira, nós estivemos lá, né, para fazer uma visita à Major Carla e o comandante lá, e todos que estiveram aí naquele resgate que nós mostramos da aeronave lá, que estava pairando lá, né, que a Major Carla estava pilotando. Eu agradeço a receptividade ao comando lá. Comandante, um abraço, viu? E muito obrigado ao carinho que todos receberam a minha equipe lá. Vamos lá. Tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O nome na tarjeta também significa esperança para as famílias das vítimas de Brumadinho. Quando o Tenente Pedro Aihara aparece na TV, atualiza as tão aguardadas notícias dos desaparecidos. A gente trabalha então com esses 345 pessoas que são funcionários da Vale, porque desse número a gente consegue ter um controle mais atualizado. Essas outras pessoas que estão na comunidade também estão sendo monitoradas, só que sem falar em número de vítimas, seria uma atitude bastante responsável nesse momento. Em primeiro lugar, eu sempre pensava nos familiares das vítimas. Que a minha comunicação ela pudesse ser feita com respeito, com a solidariedade e com a empatia que todas as pessoas merecem. Então, acho que se essa comunicação, né, ela foi minimamente bem feita, é porque o trabalho do Corpo de Bombeiros, durante todos os momentos, na lama, no posto de comando, ele foi feito de uma maneira muito séria. O porta-voz do Corpo de Bombeiros chamou a atenção do país por conduzir as entrevistas com precisão e serenidade. No momento de emergência, de desastre, todo mundo tem o direito de ficar desesperado. A gente não, porque o nosso papel é justamente trazer essa tranquilidade, trazer essa ordem, trazer essa resposta quando os outros setores ali não foram capazes de fazer frente a isso, né? Ninguém chama bombeiro para tomar cafezinho, né? A gente brinca. A gente só é chamado quando a situação está crítica ou quando precisa de uma atuação de emergência. Então eu sempre, né, rezava muito, pedia muito proteção para que eu pudesse de alguma maneira, né, poder alcançar essas pessoas com um pouco de tranquilidade, com um pouco de respeito. Aos 26 anos, o tenente se especializou na prevenção de tragédias. Entrei para a Força Aérea quando eu tinha de 15 para 16 anos, né, por meio da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Fiquei lá 3 anos e aí quando eu me formei, quando eu me apresentei na Academia da Força Aérea, que era para seguir na carreira de piloto militar, eu preferi vir para o Corpo de Bombeiros porque eu achei que em relação àquilo que eu queria para a minha vida, a missão do Corpo de Bombeiros, embora eu tenha tido uma experiência excelente na Força Aérea, é uma força que eu admiro muito, assim, tenho verdadeiros irmãos lá, eu preferi seguir minha trajetória aqui no Corpo de Bombeiros. Foi aqui, no 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que o Tenente Pedro Aihara, aos 19 anos, iniciou a carreira na corporação. 7 anos depois, ele nunca esteve tão certo da vocação que tem para ajudar pessoas. Um desejo que teve início ainda na infância. Eu entrei para o Corpo de Bombeiros, né, em 2012, por meio de concurso, fiz o curso de formação de oficiais. É um curso de 3 anos, é um bacharelado em Ciências Militares, com ênfase em Gestão e Prevenção de Catástrofes. Junto com isso, eu fiz um curso de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, quando eu completei esse meu CFO, eu sempre me interessei muito por essa parte de estudo de desastres, estudo de como a gente gerenciar a catástrofe. Aí, depois que eu me formei, eu fiz uma especialização pela USP na parte de gestão de projetos e uma especialização lá no Japão, na Universidade de Yamaguchi, na parte de gerenciamento de desastres também, de prevenção de desastres, do modelo japonês. Tem modelo japonês um pouco. Atualmente eu faço um mestrado em Direito, na área de Acesso à Justiça e Direitos Humanos,
e pretendo, né, em breve voltar ao Japão para dar continuidade a esse estudo de desastre. Há 2 anos, ele assumiu o posto de porta-voz do Corpo de Bombeiros. O porta-voz do Corpo de Bombeiros ele tem um papel que é de uma responsabilidade muito grande, porque dependendo de como a informação é gerenciada no momento de um desastre, ela pode aumentar ou diminuir a tragédia. Se eu chego na frente das câmeras e falo, por exemplo, que uma cidade vai ter que ser evacuada, dependendo da maneira como eu falo isso, como eu trato esse assunto, da maneira como eu transmito essa informação, eu posso ou gerar um caos na cidade, ou então eu posso melhorar uma ação, fazer com que a ação seja mais ordenada. Logo depois, passou por um teste de fogo, o incêndio na creche de Janaúba. Olha, Janaúba ela foi uma operação que ela foi muito densa emocionalmente para todos nós, porque eu sempre converso isso muito com os meus colegas, né? Acho que a coisa mais cruel que pode acontecer com uma pessoa é ela perder um filho, porque você acaba indo contra a ordem natural das coisas, né? O normal é um filho enterrar o seu pai e sua mãe, não o contrário. Eu estava lá no nosso hangar do Batalhão de Operações Aéreas, ajudando a receber aquelas vítimas, aqueles familiares, assim, a expressão das mães, dos pais que acompanhavam os filhos foi uma coisa que vai ficar marcada por toda a minha vida. Mas nada se compara à missão realizada em Brumadinho. Pedro Aihara foi uma das primeiras pessoas a chegar no local após o rompimento da barragem. Quando a gente ultrapassou a serra ali, que a gente viu aquele cenário, foi um cenário muito semelhante ao que eu vi em Mariana. E aí quando nós pousamos e montamos o posto de comando, começamos a montar o posto de comando, que aí começaram a chegar as primeiras informações de que havia um refeitório no local, de que havia uma área administrativa e que havia mais de 100 pessoas nessa área administrativa, aí eu realmente percebi que ali o impacto da tragédia em dimensão humana ele seria uma das maiores, se não a maior tragédia na qual eu atuaria. O cenário de destruição, a angústia das famílias, cenas de tristeza que marcaram a história do militar. No primeiro dia eu tive que conversar com a população de Córrego do Feijão para acalmá-los, para explicar o que estava acontecendo e também para ler o nome da lista dos sobreviventes. Então eram cerca de 180 nomes que já tinham sido resgatados pelo Corpo de Bombeiros e nesse momento foi uma hora que, embora a gente estivesse no meio de todo aquele inferno, aquela gritaria, aquele barulho, foi uma hora que se instalou um silêncio sepulcral, que todo mundo parou de falar, porque todo mundo queria ver se o parente que ele estava esperando informações se estava naquela lista de sobreviventes. Existiu também uma outra situação que nesse primeiro dia, um dos moradores, havia um morador lá que ele estava muito exaltado, chegou a começar a brigar com a nossa equipe. Eu cheguei lá, expliquei para ele tudo que estava sendo feito, né? Ele estava muito estressado, o irmão dele estava desaparecido. E 2 semanas depois eu tive um acidente com a família de um amigo meu e eu fui ao velório da família desse amigo meu em um cemitério aqui em Belo Horizonte. Quando eu cheguei ao cemitério, esse senhor que ele tinha brigado com a gente no primeiro dia, que ele estava muito exaltado, ele estava lá velando o irmão dele, no quiosque ao lado. E ali ele encontrou comigo e muito emocionado, agradeceu muito a nossa atuação, que a gente tinha cumprido com o nosso combinado, que era realmente de envidar todos os esforços para localizar o irmão dele. E aí ele ficou muito emocionado mesmo. E existe um outro momento que para mim também foi muito marcante, que foi um dia que a mulher de uma pessoa que estava desaparecida, ela foi me procurar para saber se eu tinha alguma informação do marido dela. E ela estava até, a princípio, bem controlada emocionalmente, eu expliquei tudo para ela. Só que o que eu percebi é que ela, naquele momento ela precisava era de acolhimento, não eram só de informações técnicas. E aí foi um momento lá que eu acabei abraçando aquela pessoa e ela começou a chorar no momento desse abraço. E aí eu percebi que aquela dor que ela estava passando ali era uma dor que várias famílias iriam passar e que estão passando. Na primeira semana, logo após a tragédia, os trabalhos de buscas mobilizaram toda a equipe dos bombeiros, quase que por tempo integral. O tenente tinha poucas horas de sono e pouco tempo para se alimentar. Ele chegou a perder quase 4 quilos. Nos primeiros dias, o problema é que a quantidade de informações era tão grande, e de boatos, de que outras barragens haviam rompido, a questão da fake news ela prejudicou muito nosso trabalho lá, a pressão, né, dos jornalistas, dos familiares, de modo que, assim, os 6 primeiros dias eu praticamente não dormi, né? Eu tirava alguns cochilos ali, de uma hora e pouco, e nesse tempo, às vezes, até se alimentar era muito difícil, porque era tanta coisa pra gente checar, a gente estava tão preocupado com outros assuntos, que é normal a gente se esquecer mesmo de comer, né? A gente está num estado de tensão tão grande que essas necessidades fisiológicas
acabam ficando para segundo plano. Quando eu estou conversando aqui com você, ou quando eu estou conversando com a câmera, eu não estou repetindo algum texto que eu decorei. O que eu falo e que os meus companheiros falam e o trabalho que a gente faz é alguma coisa que a gente realmente acredita. Então, quando eu falo, a gente está buscando como se fossem nossos pais, nossas mães, não é uma frase de efeito, não é uma coisa que a gente fala da boca para fora. É porque a gente realmente trabalha desse jeito. E eu acho que naquele momento ali veio uma carga, assim, que eu pensei em tudo aquilo e no significado que tudo aquilo tinha para mim enquanto filosofia, enquanto acreditar mesmo na nossa profissão. O reconhecimento também veio nas redes sociais. O tenente saltou de 7 mil para quase 190 mil seguidores no Instagram. Muitas pessoas, elas resolveram manifestar o carinho e respeito pela corporação, por meio de mim, porque como eu estava atuando como porta-voz, acabou que de alguma maneira eu simbolizei a corporação. A maioria das mensagens era desejando muita força, falando que as pessoas estavam orando pela gente, que estavam respeitando e conhecendo muito o nosso trabalho, muitas pessoas nos chamando de heróis, muitas pessoas dando os parabéns, que apesar de todas as dificuldades, a gente permanece lá de maneira inalcançável. Ele afirma que as buscas não têm data para acabar. Vai chegar um momento em que o avançado estágio de decomposição do corpo ele não vai permitir mais a recuperação, porque a lama e a matéria orgânica elas acabam se misturando. A situação de desaparecida, às vezes, ela é uma situação que ela é mais angustiante do que a própria notícia da morte, porque ela se espalha por muito tempo. E por uma mãe, por um pai, por mais que ele saiba que a possibilidade de encontrar alguém vivo é praticamente nula, toda vez que o telefone tocar, ele vai achar que pode ser alguma informação. Então, como a gente tem consciência disso, até por uma situação de respeito às famílias, a gente permanece com a operação, de maneira assim, ininterrupta, até que a gente consiga realmente colocar fim a esse sofrimento. Um nome, um rosto, uma postura que representa os princípios desses heróis brasileiros. Acho que quando uma pessoa está numa situação de emergência e ela vê uma viatura, vê um homem do Corpo de Bombeiros, vê uma mulher do Corpo de Bombeiros chegando ali, acho que o sentimento que essa farda inspira aqui, que a minha corporação inspira, é um sentimento de esperança. Que mesmo diante de todas as dificuldades, diante de todos os obstáculos, é possível sim a gente corrigir uma situação, é possível a gente salvar uma pessoa, é possível a gente entregar alguma coisa para que diminua o sofrimento daquela pessoa. Uma falha nossa, ela pode aumentar o sofrimento de alguém ou às vezes até provocar a morte de uma pessoa. Se o espaço para falha em todas as profissões ele já é muito pequeno, no Corpo de Bombeiros ele é quase inexistente, porque a gente quer sempre chegar ali naquela situação para ajudar. Então por isso que a gente tem que se especializar, a gente tem que se preparar para que quando a gente é colocado à prova numa ocorrência como essa, a gente possa chegar para fazer uma diferença positiva, para que ao final da operação as pessoas ali elas possam nos procurar e nos agradecer e ter a sensação mesmo de que nós ajudamos e a gente poder ir para casa, voltar para casa com a sensação de dever cumprido.